Olá pessoal, tudo bem? Na tela então uma Rui Lopes. A Rui Lopes aí, abertura espanhola, muito jogada, muito conhecida. E nós queremos nesse vídeo aí prestar uma homenagem aí sugerido por um dos nossos inscritos a um grande mestre brasileiro que tem, se não me engano, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro, acho que ele é heptacampeão brasileiro, né? E é campeão mundial de diversas categorias por faixa etária, foi campeão mundial duas vezes. Com essa aí já ficou fácil, né? E ele é super carismático, tem um canal maravilhoso no YouTube, é o Rafael Duailib Leitão, certo? Um jogador fantástico brasileiro, da onde a gente pode aprender muito xadrez, tá, pessoal? E vai aí então a nossa homenagem a ele, sugerido pelo nosso inscrito. Nós temos essa partida aqui. Bom, as partidas dele, ele fala muito de várias partidas no canal dele, inclusive que eu recomendo fortemente. Essa eu não me lembro de ter visto no canal dele, porque eu acompanho o canal dele também, tá? E, e é uma partida que foi jogada em 2004 no Mundial da FIDE, aquele de eliminatórias, né? E ele jogou contra o Zhongzhang, grande mestre chinês, rating 2633, lá em 2004. Lembrem que os ratings sofrem inflação, né? Então 2633 para hoje, né, certamente seria algo aí muito próximo dos 2.700. Então vamos ver aqui desde o começo. E4, E5, cavalo F3, C6, bispo B5, A6, bispo A4. Então, nada de Berlim, tá? Nada de Rui Lopes das trocas. Aqui a variante é bem clássica, pessoal. Cavalo F6, roque. Bispo E7, ao invés da aberta, que é cavalo com E4, né? A Rui Lopes aberta, tá? Que o Vitor Coutinho jogava muito e tal. Uma linha de contra-ataques muito fortes. O chinês aqui foi com bispo E7, que é o clássico, né? Torre 1, B5, bispo B3, D6. Então já sabemos que não teremos contra-ataque Marshall, porque não vai ter D5, já jogou D6. C3, roque. H3, impedindo o bispo G4, que é uma cravada muito desagradável nessas posições de Rui Lopes. Bispo B7. Aqui, pessoal, aqui existe praticamente tudo que você possa imaginar em termos de Rui Lopes, né? Existe cavalo A5, existe cavalo B8 com ideia de cavalo de BD7, existe o bispo B7, que se não me engano é Zaitsev, né? Breyer, que é Breyer, Chigorin e Zaitsev, né? E existe também outros setups menos comuns, com bispo E6, torre E8, cavalo D7. Enfim, aqui tem muita possibilidade ainda. O chinês jogou bispo B7. Veio D4, então o Rafael rompendo no centro. Torre E8, desprotegendo a casa F7. E aí veio cavalo G5, pessoal. Atacando F7, bispo B3 ali, ó. E cavalo G5 atacando F7. O jogador das negras voltou. O leitão voltou. Torre 8, repete aqui, vai empatar? Não, né, pessoal? Porque. Mas de qualquer maneira, o que vale? Qual é a informação que traz esse tipo de manobra para o jogador das brancas? Para ver o espírito de luta, digamos assim, do adversário. O adversário aceitaria um empate aqui em 12, 13 lances, tá? Então quer dizer, parece que ele não está muito motivado, né? Ele não está jogando firmemente para ganhar. Isso pode ser uma interpretação, tá? Porque aqui era o torneio da FIDE, né? A Copa FIDE. Isso aqui era a Copa FIDE, tá? Então, quer dizer, é torneio de mata-mata. Então, só passa um por rodada. E aí o jogador dá uma demonstração dessas, tu já fica na dúvida. E claro que o Leitão não pode jogar fora a tentativa dele de brancas, porque eram mini-matches de duas partidas, né? Então, cavalo de BD2, obviamente. Famosa manobra na Rui Lopes, né? Cavalo B1, D2, F1, aí pode ir para E3, D5, certo?
bispo F8, e aí você pode pensar, então agora o cavalo G5 vem porque a torre não volta para F8. Também pensei nisso. Mas aí o que eu descobri? Torre E7 é o lance certo, apesar de ser bastante feio, tá? Mas é o lance do computador e é o lance também que está no livro de abertura dos computadores. Não é só um lance calculado pelo computador. Ele está no livro de aberturas dos computadores. Então, pessoal, apesar de feio, com certeza os grandes mestres conhecem essas linhas, tá? Então, torre E7 não traria problemas. Por isso, então, depois do bispo F8, D5, fechando o centro, tá? Cavalo B8, que também não é problema, certo? Porque esse cavalo volta para o jogo via D7. Cavalo F1, cavalo de BD7, cavalo de 3 H2. Muito instrutivo essa manobra, certo? Muito instrutivo. Por quê? Porque a gente vê aqui as brancas lutando pela casa G4 e até tirando uma das defesas do Roque das Negras. Vejam como na Rui Lopes as negras sempre montam uma fortaleza, né? Aqui a gente tem o bispo em F8, o cavalo em F6 e nenhum peão avançado. Quer dizer, essa noz aqui é muito difícil de quebrar por enquanto. Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Veio o cavalo C5, atacando o nosso bispo espanhol, então bispo C2, certo? C6, tá? Questionando o centro branco. Então a reação primeiro foi B4, para tirar o cavalo dessa casa bonita que ele tá. Cavalo de C para D7, e agora a troca se torna possível e as brancas trocam, então as negras já ficam com um peão atrasado e fica uma casa bonita ali, hein? Fica uma casa ali que as brancas podem lutar. Bispo G5, cravando o cavalo, H6, trocou, cedeu o par de bispos, mas aqui a finalidade justamente era tirar esse cavalo aqui da defesa. Muito bem, veio o outro, mas agora vejam, esse cavalo tem que ajudar na casa D5 e tem que ajudar no roque, certo? Então aos poucos o Rafael vai enfraquecendo assim os pontos estratégicos das negras. E aí cavalo G4 e agora sim termina a troca dos cavalos. Cavalo por G4, dama por G4, olha aí como já fica estrategicamente bonita a posição, né? Porque nós temos aí uma dama mirando o flanco rei, nós temos uma casa fraca aqui em D5, um peão atrasado em D6. Sim, as negras têm o par de bispos, mas o bispo em F8, por enquanto, é um soldado grande recuado. Ele não está fazendo muita coisa. E nós temos aqui um cavalo que pode chegar em 2 lances na casa D5. Então tá muito bonita aqui a posição estrategicamente para o brasileiro. Bispo D7, atacando a dama. Dama para F3, bispo E6. Ocupando aí essa diagonal, né? Protegendo o peão de F7 e ocupando essa diagonal que habitualmente é ocupada pelo bispo espanhol, né? Das brancas. E aí o Rafael coloca o bispo em B3. Se trocar, pessoal, não foi o que o chinês fez, tá? O chinês jogou torre C8. Mas se trocar, não tem problema, certo? Porque quando a gente olha isso aqui do ponto de vista estratégico, até ajudou um pouco a estrutura de peões das brancas. Por quê? Porque agora as brancas podem jogar C4 e ficar aqui com 2 peões colgantes, mas vai isolar esse peão que está atrasado, certo? E vai ser mais um peão mirando a casa D5. E aí depois joga cavalo E3, cavalo D5 e ninguém mais tira o cavalo dali. E trocando o bispo de casa branca, as negras não vão ter peça para lutar pela casa D5. Somente uma torre para sacrificar pelo cavalo, certo? E essa estrutura aqui não é problema. Porque, como vocês vão ver, do jeito que está agora, sem a troca dos bispos, este peão é que é uma debilidade. Por isso que o chinês joga a torre C8 para começar a montar um ataque em cima desse peão atrasado. Então nós temos 2 peões atrasados aqui, na verdade 3, né? As negras têm o peão atrasado em D6 e em A6. A6 por enquanto não é atacável. D6 tá difícil de começar a fazer alguma coisa em cima dele. E o C3 é o que está mais disponível para o ataque e o chinês imediatamente começou
colocando a sua torre ali, o Rafael coloca a dama em D3, tá? E agora as negras reforçam ali a situação com dama C7. Agora são 2 ataques versus uma defesa no peãozinho atrasado. Veio torre de E para C1 e vejam como o Rafael não tem medo de tirar a torre que estava na coluna E, que estava mais no flanco rei. Ele não tem medo de vir com essa torre, enquanto eu tenho certeza que todos nós amadores pensaríamos em colocar a torre da dama ali, né? Torre de A para C1, mas não seria a melhor jogada. Bispo E7, torre C2, agora vai dobrar, bispo G5, impedindo né, de usar a casa C1. E esse bispo G5 ele também faz uma função muito importante. Ele atrapalha a migração do cavalo, certo? Olha ali, porque ele ataca a casa E3. Então, com isso, o Rafael faz um lance muito interessante, que inclusive no banco de dados da onde eu tirei a partida, que é no chessgames.com, tem ali uma pergunta, mas qual é o objetivo da próxima jogada branca? Tente descobrir, dê uma pausa no vídeo, tente descobrir. Bom, pessoal, espero que você tenha visto, depois dessas dicas, H4. Claro, para tirar o bispo dessa diagonal aqui. Esse bispo aqui está fazendo um belo trabalho aqui, impedindo o nosso cavalo, porque pode trocar, e vai danificar muito a estrutura de peões das brancas, e também impedindo de dobrar as torres. Então, sacrificando esse peão aqui, que no momento não está fazendo nada em H3, tira o bispo de uma diagonal importante e as brancas ganham momentum, ganham iniciativa. Bispo por H4, o chinês tomou. E agora, complementando a estratégia, pessoal, será que é torre C1 ou cavalo E3? Cavalo E3, sim, porque torre C1 não faria sentido, né? Porque aí o bispo volta. Veio rei H8 e o cavalo foi colocado em D5, certo? Agora a dama está atacada, as negras resolveram não ceder o par de bispos, tá? E jogaram dama D7. Veio A4. E esse A4, pessoal, no lance 32, tá? É um lance que em diversas linhas na Ruy Lopes ele vem bem antes, tá? E é um lance que a gente sempre tem que considerar na Ruy Lopes. Por quê? Porque a abertura do flanco dama pode ser muito importante para as brancas na Ruy Lopes, certo? Principalmente se a torre está em A e no caso a outra facilmente vem para A2. Então, muito interessante a manobra. Torre F8, A por B5, A por B5. Agora o brasileiro conseguiu abrir a coluna A. E depois que as negras tomaram, torre de C para A2. Olha aí que sensacional, pessoal. Domínio da coluna A. E o ataque aqui que as negras começaram em cima do ponto C3 não evoluiu, certo? Ele joga F5 aqui. O computador prefere torre A8, tentar lutar pela coluna aberta, e seria realmente, do ponto de vista das negras, muito melhor trocar todas as torres, porque agora tem um ponto de entrada forte, mas o jogador chinês não deu bola para isso, preferiu o F5, tentando minar a defesa desse cavalo aqui, que tá um monstro, né? Diga-se de passagem. Veio o G3, ameaçando o bispo. Bispo para G5. E agora, pessoal, como é que o Rafael continuou aqui? É um lance muito bonito. Muito bem, espero que você tenha sentido o faro. Torre A7, invasão na sétima, pessoal. Torre na sétima, desde Ninzovic, a gente sabe que é uma vantagem posicional tremenda. Veio F por E4, ameaçando a dama. Então, dama por E4. Veio bispo por D5. E aí, se torre toma dama, bispo toma dama, não vale a pena. Bispo por D5 e a dama fugiu. Olha isso, pessoal. Nós temos aqui uma vitória estratégica total e completa para as brancas. Nós temos domínio da coluna A, domínio da sétima. Olha o complexo de casas brancas sem defesa no campo das negras aqui, né?
Esses peões centrais completamente paralisados. Peão central vale quando o centro é móvel, ou seja, quando o centro consegue avançar, e aqui eles estão completamente paralisados. E outra coisa, mas é bispo de cor oposta, bispo de cor oposta é empate. Não, pessoal, não. Bispo de cor oposta tem uma tendência de empate quando é final de bispo e peões contra bispo e peões, certo? Quando tu tá realmente lá na fase final mesmo da partida. Quando você está no meio jogo, que é a situação aqui, o que está acontecendo? Nós temos as brancas com uma peça atacando nas casas claras, para as quais as negras não têm defesa. Esse é o ponto. E o ataque de casas negras que as negras poderiam ter não existe porque todos os peões das brancas estão em casas negras. Então as brancas estão aqui com uma vantagem estratégica decisiva, certo? Veio torre F7 do Rafael, torre por F7, bispo por F7, tentar invadir nas casas brancas, torre F8, e agora, pessoal, tenta descobrir o lance aí. Muito bom. Torre A8, pessoal. Torre A8. Troca a torre, dama por torre, rei H7, dama G8, checkmate. Conseguiram visualizar, pessoal? Se as negras trocarem as torres? Ó, torre por A8, dama por A8, cheque, rei avança para H7, dama G8, mate, porque o bispo impede a fuga do rei, certo? Se as negras trocam as torres, vem a dama com cheque, e vamos dizer, recua a dama ou recua o bispo, todos esses peões aqui são alvos fáceis para a dama e o bispo das brancas, tá? A partida tá simplesmente ganha, é questão de tempo, tá? Bom, veio bispo D8, então não troca, porque se trocar ali, a vitória é rápida para as brancas. Veio dama D5, olha o domínio das casas claras. Dama C7, e esse aqui já é um erro bastante forte. Veio bispo G6, então tirando mais uma casa do rei. E agora as negras cometeram um erro decisivo. Dama por C3, brancas jogam e ganham, pessoal. Olha só que lance de mestre. Dama F7 e abandonou. Não tem saída, pessoal, não tem saída. Vamos dizer que as negras jogam um lance aleatório, D5, vem dama versus torre mate. Então não tem como defender. Tira o bispo, leva mate desse jeito que eu falei. Tem como recuar a dama para tentar defender a torre de F8? Não tem. E se tomar a dama, eu vou executar no tabuleiro para a gente ver a posição. Olha aí, pessoal, que checkmate, hein? Claro, tem torre F8 e torre por F8. Mas é como o próprio Rafael Leitão diz nos seus vídeos, né? Posição de colocar em quadro. Bom, vamos dizer assim, ó. Qual posição que eu acho que é de colocar em quadro dessa partida, pessoal? Olha, a partida é tão sensacional, tem tanto, o domínio estratégico é tão grande, eu não sei se talvez o H4, porque a ideia aqui já é forte, né? O H4 já é um lance, mas a vantagem não é tão absoluta assim. Vamos ver. Essa posição é um candidato, né, a ser a printar e botar num quadro, né, como o Rafael Leitão diz, mas talvez assim para nós amadores que a gente precisa assim de um domínio mais forte para ver ali a consolidação da vitória, talvez essa posição seja muito fantástica de colocar num quadro, né, porque tem um cavalão em D5, tem torre na sétima, tem torres na coluna A, o par de bispos do adversário não faz nada, certo? Outra posição muito bonita é essa aqui também, né? As negras completamente paralisadas, complexo de casas claras, as torres, enfim, fica ao gosto de vocês, tá? Me digam aí nos comentários qual posição dessa a gente coloca no quadro para homenagear o grande mestre brasileiro, Rafael do Ailib Leitão. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, desse vídeo, pessoal. Muito obrigado e bons jogos a todos.